than real. Olá pessoal, vamos lá para uma aula de resolução de exercícios de cálculos químicos. Vamos lá então. California dreaming about you. Eu fiz uma simplificada aqui no exercício, tá bom? Ele tem uma historinha antes, mas aí eu simplifiquei aqui só para nós entendermos. O exercício fala o seguinte: Ministério da Saúde recomenda o uso de 5 gramas de sal, ou seja, 1,7 gramas de sódio por dia, diariamente. Então, a pessoa só deveria, só poderia comer, de acordo com o Ministério da Saúde, essa quantidade aqui, tá? Bem, se uma pessoa então ingere a quantidade recomendada, quantos íons de sódio ela está ingerindo por dia, diariamente? Bem, muito bem. Como é que nós vamos resolver essa questão então, pessoal? Se ele quer saber o número de íons aqui, nós vamos ter que relacionar com a massa atômica do sódio. Então, a primeira coisa, nós vamos pegar a massa atômica do sódio. Você vai lá na tabela periódica, você vai descobrir que são 23 gramas para 1 mol. Lembrando que 1 mol, vou arredondar aqui para 6, é 6 vezes 10 elevado a 23 íons, ok? Então, nós estamos falando somente do sódio e nós sabemos que a massa atômica do sódio é 23 gramas para cada 1 mol e que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 íons, ok? Muito simples agora, ó, 1,7 gramas de sódio vai corresponder a quantos íons? Se ele tivesse me pedindo o número de mols, eu ia parar minha conta aqui, eu ia parar meu X aqui, tá bom? Mas ele está querendo saber o número de íons, ó. Então eu só coloquei aqui para vocês compreenderem, mas resumindo isso aqui, vai ficar assim, ó, 23 está para 6 vezes 10 elevado a 23, 1,7 está para X, tá bom? Resumindo essa conta aqui, ó, tá? Multiplicando cruzado, olha lá, multiplicando cruzado, ó, eu tenho X que eu tô querendo, vai ser 1,7 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 23, ok? Bem, ao fazer essa conta, vai dar 0,44, não dá um redondo, vai dar 0,44 vezes 10 elevado a 23. Porém, nós vamos colocar isso aqui na notação científica, que manda, que esse número aqui na potência de 10, esse número aqui, ele tenha valores entre 1 e 10, 1 e 10, tá bom? Então, aqui não vai ser 0,44, eu tenho que colocar 4,4. Se eu mexo aqui, eu tenho que mexer na potência. Aí eu vou dar uma dica para vocês que uma pessoa me deu uma vez e eu nunca mais esqueci. Olha bem, se você aumenta esse número aqui, você diminui esse. Se você diminui esse, você aumenta esse. Muito tranquilo, Então, aqui eu vou andar com a minha vírgula para cá, em vez de ser 0,44, eu vou colocar 4,4, eu aumentei, ó. Então, eu vou ter que diminuir aqui. E eu andei uma casa só, então eu vou diminuir também aqui só o número. Então, é vezes 10 elevado a 22 íons de sódio, de Na. Ok? Então, a sua resposta é essa aqui. 4,4 vezes 10 elevado a 22 íons de sódio. Uma pessoa que ingere por dia 1,7 gramas de sódio, ela está ingerindo essa quantidade de íons de sódio. Ok? Vamos para o segundo exercício, ainda dentro de cálculos químicos. Vamos para o segundo exercício aqui então, pessoal, dessa aulinha de cálculos químicos, Então, olha, eu peguei aqui para vocês uma questão do Enem de 2013. O texto é bem maior que isso, mas só tirei os dados aqui para simplificar. Mas traduzindo, ele fala o seguinte, ele fala que um brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia.
quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, veja bem, ele consome 500 miligramas por dia, quando na verdade deveria ser o dobro. O dobro de 500 miligramas, 1000 miligramas. 1000 miligramas. Aí, continuando o exercício, ele vem falando aí da importância do uso, né, do consumo do cálcio para os ossos e tal. Aí, ele no final, ele fala para considerar o valor, né, 6 vezes 10 elevado a 23, que é a constante de Avogadro, a massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol, então ele fornece os dados aí na questão. E a pergunta dele é o seguinte: qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio que uma pessoa ingere, se ela ingerir a quantidade recomendada? A pergunta dele é o seguinte: se a pessoa ingerir 1000 miligramas de cálcio, quantos átomos de cálcio que ela vai estar ingerindo? Essa é a pergunta. Ok, pessoal? E aí ele fornece a massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol. Então nós sabemos que 40 gramas está para 1 mol e que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ó, agora eu estou falando de átomos, eu não estou falando de moléculas. Lembra que o mol ele serve para molécula, serve para íon, serve para átomo. É 1 mol, não importa do que seja. 1 mol vai ser sempre esse valor, tá bom? Então, a massa molar do cálcio, 40 gramas para 1 mol. 1 mol de átomos de cálcio corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Beleza. A pergunta dele é: e se a pessoa ingerir 1000 miligramas de cálcio, quantos átomos ela está ingerindo? Gente, cuidado com isso aqui. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Se aqui é grama, aqui também tem que ser grama, tá bom? Ou você transforma aqui de cima para miligrama, mas é muito mais fácil transformar esse para grama, porque 1000 miligramas é 1 grama, tá bom? Então, ó, vou apagar aqui 1 grama. Então é isso que ele está te perguntando. Se 40 gramas é essa quantidade de átomos e 1 grama, vai ser quanto? Aí, olha, lembrando, eu só vou dar uma organizadinha aqui, porque para não ficar confuso para vocês, ó. Isso você vai relacionar com isso. Esquece o mol aqui, porque ele não está te pedindo o mol. Então eu vou só representar isso aqui de novo, ó. 40 gramas está para 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 grama está para X, tá vendo? Multiplicando cruzado, nós temos, ó, 1 vezes isso dividido por isso. Então, nós temos 1, deixa eu fazer aqui do lado de cá, 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 40, tá bom? Fazendo essa conta aqui, só colocar um. Fazendo essa continha aqui, vai dar 6 dividido por 40. Ai, não dá conta. Deixa eu fazer a conta aqui, tá? Vai dar 0,15. 0,15 vezes 10 elevado a 23. Porém, se você olhar as opções lá das respostas, não tem isso aqui. Tem 1,5, tá? Então, nós vamos ter que organizar isso aqui. Vamos ter que dar uma organizada nisso. O que a gente vai fazer? Olha, você vai andar com a vírgula para cá. Então, vai ficar 1,5. Lembra daquilo que eu falei? Se aumentou aqui, vai diminuir aqui. Então, eu andei uma casa. Eu vou diminuir uma casa aqui também. Então, em vez de ser 0,15, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos. Ok? Essa é a resposta correta, tá? As opções aí, se você olhar nessa questão, é a letra B, tá bom? É uma questão do Enem do ano de 2013. Por hoje é só, tá encerrando, né, a nossa aula aí de resolução de atividades. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que capacite vocês, é muito importante, né? Estar sempre pedindo a Deus para iluminar, e tudo que vocês estudarem,
ficar fixado aí na cabeça de vocês. Tem um versículo que fala que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. É no livro de Tiago, tá bom? Então, peçam a Deus, mas façam a parte de vocês também, estudando, tá bom? Fiquem com Deus e tudo de bom. Um abraço. Tchau. Dá like! É sério, dá like, por favor.